Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, dia dos pais, né? E a gente vai fazer esse vídeo parabenizando a todos os papais, né, do mundo inteiro, né, os pais das nossas famílias, né? E, em especial, aquelas mães, sabe, aquelas mães que foram praticamente obrigadas a serem pais e mães dos seus filhos, né? Eu, essa que vos fala, né? Fui pai e mãe, né? Fui aquela que educou, que não é coisa fácil educar filhos, né? Em especial a essas mulheres, né? Essas mulheres guerreiras, essas mulheres que não fica em relacionamento abusivo por causa de filhos, né? Essas mulheres que caem no mundo não para se prostituir, não para ganhar dinheiro aí à toa, mas sim trabalhar e sustentar e educar e dar escola para os filhos, formar seus filhos dentro de uma dignidade, né? Então, a essas mulheres, elas merecem todo o meu parabéns, né? Todo o meu parabéns. Eu gostaria que todas as mulheres, se eu pudesse, tivesse uma bolinha mágica, eu gostaria que todas essas mulheres que vivem nessas situações, né, com maridos que vivem traindo, que vivem tendo esse relacionamento abusivo, que coloca na sua cabeça, né? Ah, eu não vou deixar porque eu tenho uma vida estável, eu tenho uma vida boa, né? Eu não vou trabalhar, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Ou eu já vivo muito tempo com esse traste, e se eu sair da presença dele, da companhia dele, eu não sei como eu vou trabalhar, como eu vou agir, como eu vou... Ninguém sabe, ninguém nasce sabendo de nada, né? Assim. Então a gente toca a vida e é uma das melhores coisas que a gente faz, é se livrar desse tipo de gente, né? Desse tipo de gente. Claro que hoje, depois de um certo amadurecimento, a gente percebe que muitos casaram jovem, muitos foram pais de família muito jovem, então não tinha aquela visão de família, né? Mas uma coisa eu digo, a presença do pai na vida do filho é muito importante. Independente se o casamento não deu certo, independente se o pai foi para um lado, a mãe foi para outro, mas a presença, eu costumo dizer, do pai na vida da criança é muito importante, né? Porque os pais, eles são referências para os filhos, referência. Então é muito complicado você criar filhos na ausência de pai. Quando o pai ele não é ausente, quando ele não é presente na vida do filho, né? Infelizmente a gente vê muito isso por aí. Por conta daquela briga que houve entre o casal ali, os pais eles viram as costas para os filhos, né? Principalmente em momentos especiais da criança, como por exemplo a escolinha, né? A criança está na escolinha, tem festinha do São João, que os pais têm que estar presentes. Tem as festinhas do Dia dos Pais, do Dia das Mães. E você não sabe como é doído uma criança se preparar toda ali com a escolinha, com os amiguinhos, para fazer uma apresentação para o seu pai. Chegar o dia dos pais, e o seu pai não estar presente. Quem ir no lugar por conta da birra do pai é a mãe. Então a mãe vai e a mãe se faz presente. E a mãe tem que dizer ao filhinho que ele está trabalhando e que nada que ele não está trabalhando, tá? Vagabundando aí na cachaçada, né, da vida. Não tem uma disponibilidade a fazer isso pelo filho, né? Então, isso é uma coisa muito séria, é muito sério. E hoje em dia tá pior ainda, as coisas estão muito piores.
Aí muitas vezes a gente pensa assim, uma criatura dessa merece tudo que não presta na vida, né? Mas não. A pessoa não deve desejar mal, desejar praga, nada, 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 porque tudo que a gente deseja pro próximo vem pra gente, né? E eu costumo dizer e aconselho também aquelas mães que vivem separadas, para não distanciar o filho do pai, por mais ausente que eles sejam. Sempre estejam mandando ele, ligue para ele para mandar o filho falar, conversar com o pai, dar a bênção ao pai, né? Mesmo que ele não queira saber, mas nunca se misture com esse tipo de gente, né? Eu me separei, eu fui casada há 12 anos, tive 2 filhas, e quando uma estava com 7 e a outra estava com 1 aninho, eu me separei, né? Eu me separei. Porém, o pai das minhas filhas, ele não foi um pai presente, porque ele era do mundo. O negócio dele era o mundo. Então, ele não tinha esse... Talvez por isso a gente não tenha tido uma volta, né? Por conta disso, porque eu não vi nenhuma reação família dele, principalmente com as filhas. Principalmente com as filhas. Então, assim, tudo que as meninas pediam era não, era não, era não. E era aquela coisa, assim, muito, muito, muito distante, né? E quando chegava essas épocas de Dia dos Pais, por exemplo, Dia dos Pais, a escolinha pedia, sempre pede um dinheirinho para fazer comprar um presentinho, fazer uma apresentação para os pais e tal. Eu nunca deixei de dar. Eu sempre dei. Eu sempre dei. O presente do Dia dos Pais, o pai delas sempre teve. Aí muitos diziam, mas tu ama aquele homem, né? Para tu comprar um presente do Dia dos Pais e mandar tuas filhas dar para o pai depois de ter aprontado 1000 contigo, né? Eu dizia não é por ele, mesmo porque eu nunca o amei. Se eu amasse, eu estaria com ele, com todos os defeitos que ele tem. Mas é por elas, né? Porque eu tenho certeza que amanhã é segunda-feira. Amanhã ela vai chegar na escolinha e as amiguinhas vai dizer, eu dei isso aqui a meu pai. Eu dei isso aqui a meu pai. E tu deu o quê? Eu não dei nada. Eu não dei nada, porque meu pai é separado da minha mãe, né? Então eu pensava muito nisso, eu prezava muito isso. Então eu sempre dei. Eu não dava coisas boas. Uma besteirinha, qualquer coisa. Uma canetinha, né? Uma canetinha prateada dessas que vende assim em camelô. Era um chaveiro, era uma coisinha assim, sabe? Uma coisinha assim, só simbolicamente falando. Mas eu nunca deixei de comprar. Mandar aqui, dê a seu pai. Isso aqui. Pronto. Aí você deve estar se perguntando, eu fazia isso nunca? Agora eu te pergunto, quando era Dia das Mães ele fazia? Ele não fazia, nem quando a gente morava junto, ele fazia. Para você ter somente uma ideia. Ele não fazia, mas eu sempre tive isso comigo. E olhe que eu nem entendia da palavra coisa nenhuma, né? Mas eu sempre preservei isso. Então hoje eles têm faz 20 anos. 20 anos, faz 20 anos que somos separados. Mas elas nunca perderam a direção do pai. Vinha buscar, levava para casa da avó, passava o dia, passava o final de semana, vinha. Sempre que ele queria ver, sempre eu mandava as meninas tudo certinho. Nunca separei. Hoje em dia estão aí. Foram almoçar, assim, tudo certo, né? Então, assim, não adianta a mãe ficar fazendo essas coisas porque o pai não... porque é um safado, porque não presta. Ele foi safado com você, né? Ele foi safado com você, mas não deixa de ser o pai das suas filhas. Foi o que você escolheu. Você escolheu, fora da vontade de Deus, mas foi você que escolheu. Então, a gente lamenta para esses pais e
Não façam isso. Se você é pai separado, procure seus filhos, passeie com eles, né? Se você é mãe, não impeça do seu filho sair com o pai deles, né? Não impeça, por mais cabra safado que ele seja, por mais inconsequente que ele seja, não saiba dividir as coisas. Um dia o seu filho vai crescer e vai entender tudo isso que aconteceu, né? E quero parabenizar em especial as mães, né? Essas mães guerreiras, né? Que toma pelo braço a responsabilidade que não é sua. A nossa responsabilidade é de ser mãe e não de ser pai. Mas quando a coisa coxa e você não é mulher de aguentar certas coisas, né? Você chuta o pau da barraca, como se diz o ditado. Pega teus filhos e vai viver tua vida. Vai viver tua vida. E eu fui prova disso. Tentei 12 anos. Não era porque eu tinha tido uma filha com 1 ano, que ainda ia fazer 1 ano, que eu não me posicionei a dar um ponto final na situação, né? Então, a gente tentamos. Tentei 12 anos, não é 12 dias, mas infelizmente não deu. Então, você pega a sua dignidade, você pega e vai embora. Vai embora e trabalha, educa, dá o ensino bem merecido. Formei minhas filhas, tenho uma filha fisioterapeuta com todo orgulho do mundo, né? Não por ajuda de pai, porque ele não ajudou em escola particular, em livros, em nada, né? Formei ela. Consegui uma bolsa aqui, consegui uma bolsa escolar ali, em escolas, né? Escola boa, faculdades. E os livros, vamos trabalhar para comprar. Livro, fardamento, viagem pedagógica, tudo isso. Então foram uma vida. Lá se vai uma vida. Quando eu separei eu tinha 30 anos. Hoje eu tô com 48 anos, né? Então lá se vai 18 anos, né? 18 anos. Então 28 anos. 18 não, 21. Minha filha estudou, todas as duas estudaram em escolas particulares. Eu trabalhei para elas com maior orgulho. Eu digo para elas porque era só para elas, né? Não precisei me prostituir, não precisei colocar homem dentro de casa, né? Tomei uma posição. Vamos criar essas crianças. Vamos criar, né? Claro que eu tive um auxílio muito grande daquele todo-poderoso que está lá em cima, porque eu o encontrei a tempo, né? Então ele pôde me sustentar. Foi fácil criar 2 filhas sozinha? Não. Educar principalmente, porque hoje em dia está muito difícil para você criar filho e você educar. Eu costumo dizer, é mais fácil você ingressar numa faculdade do que você educar um filho hoje em dia. Porque você educa com a sua essência, com aquilo que você cresceu aprendendo. E o mundo tem um outro tipo de ensinamento para dar. E como a gente é desse mundo, a gente segue mais os instintos de lá. Então é muito difícil educar, né? É muito difícil você educar e principalmente sozinho. Você sabe que a voz de um homem dentro de casa, né, é uma autoridade. O homem é a autoridade maior da casa, né? Não rebaixando as mulheres, mas é bíblico, né? Nós mulheres temos que deixar ele ser o dono do pedaço. Claro que como um acordo, né? Lógico.
Mas eles, a voz maior é a deles, né? Não adianta a gente querer ser. Hoje em dia, todos nós, a gente é dependente, a gente faz e acontece, mas a voz do homem, o pai, né? É a base da família, né? A família, a Santa Família de Nazaré. Jesus, Maria e José. José era o dominador da família, da casa dele. Então você que soube ser que soube ser um José na vida da sua família, né? Jesus está de braços abertos para parabenizar vocês, né? Porque isso tudo vai ser cobrado. Tudo isso vai ser cobrado, né? Cadê o seu filho? Onde está o seu filho que eu lhe dei, que eu lhe emprestei? Não sei, Senhor, não sei. Tá no mundo, tá não sei aonde, não sei aonde. Por que tá no mundo? Tá no mundo por quê? Porque eu não te procurei, porque eu não te achei, né? Então, aí fazer o quê, né? Fazer o quê? Então, eu costumo dizer, não impeça dos seus filhos ter um contato com o pai, independente do que o pai seja, né? Eles querem, eles sentem essa necessidade. Eles querem. As minhas filhas, por incrível que pareça, é louca pelo pai. Principalmente a de 1 ano, por incrível que pareça. A de 7 anos, ela teve uma vida com o pai, né? Ela teve churrasco de domingo, ela teve almoço em família, ela teve ali a presença do pai. A de 1 ano ela não teve. Ela não lembra, ela só tinha 1 aninho. Então ela não lembra daquela presença ali, daquela coisa, né? De leva pra festinha e faz e acontece. Aquela coisa assim do pai, da presença do pai em casa. Dela esperar o pai chegar, ela saber que o pai vai chegar em casa. Né? A de 1 ano não teve, por incrível que pareça, é muito apegada a ele. Aí eu vou distanciar, eu vou falar, vou brigar, vou argumentar. Porque teu pai não prestava, porque teu pai fez isso, porque eu criei você sozinha, porque isso, porque aquilo. Claro que não. Claro que não. É pai, né? Hoje ele é uma outra pessoa. Amadureceu, é uma outra pessoa. Não tem nada que elas não peçam, que ele não faça, né? Talvez até por uma consciência pesada, talvez, por ter perdido a família, como ele fala, mas ele faz. O importante é que houve a mudança, né? Houve a mudança, o amadurecimento chegou e houve a mudança, né? Então, hoje, claro que o Dia dos Pais é todos os dias. O Dia dos Pais é todos os dias. O Dia das Mães é todos os dias, né? Mas, infelizmente, muitos só lembram de hoje para dizer te amo. Ah, painho, te amo, te adoro, te venero. É para que a gente diga isso todos os dias, né? Todos os dias, assim como eu digo, eu não tive uma presença de pai. O pai que eu conheço é aquele lá de cima. É o Pai Todo-Poderoso, é o meu Pai. Então, todos os dias dos pais eu contemplo é a Ele, mas todos os dias de verdade da minha vida, né? Então, hoje a gente estava na igreja, né? E estava lá aquela festa dos pais, e todos os pais, e chama os pais lá no altar, tal, né? E eu estava ali, agradecendo ao meu Pai, né? Agradecendo ao meu Pai por ter me escolhido a estar aqui, né? Porque realmente, se eu contar a minha história, ninguém acredita, né? Ninguém acredita, mas aqui estou eu, né? Não sei o propósito dele na minha vida ainda, mas aqui estou eu. Então, eu dedico, em primeiro lugar, a ele o Dia dos Pais e parabenizo a todos os pais e a todas as mães, né? Que vocês, mães, não se acomode diante de um casamento abusivo, aonde o camarada tá ali te traindo, né? Usando o teu corpo e misturando o teu corpo com outros por aí afora, pintando e bordando, né? Por causa de filhos. Aprenda a dividir as coisas, separar
e juntar os filhos dos pais, né? Não há necessidade que você separe, mas que você separe os filhos, né? Que você separe os filhos. Se eu fosse desse jeito, com certeza eu não teria sido tão abençoada como eu fui, né? Como eu fui. Um dia eu me recordo que um dia eu fui procurar ele, né, para falar sobre essas escolas particulares que eu tinha encontrado uma bolsa, e ele disse a mim que não ia dar uma borracha para ajudar nos estudos da menina, né? Que no caso não era no estudo, era nos livros. Se ele me ajudava. E eu lembro que nessa época eu não trabalhava, porque elas eram pequenas, né? E a gente já estava separado, tal. E aí ele falou: eu não dou uma borracha. Se vire, arrume um macho ou alguma coisa desse tipo. Essas baixarias de sempre. Aí eu disse: tá certo, tá certo. Eu saí de lá e ele pensou que verdadeiramente eu ia arrumar um macho, né? Para comprar os livros das filhas dele. Fazer as filhas dele de gente, né? Só que ele se enganou, né? Eu já tinha conhecido a quem tudo ia me dar, vitória, tudo. Ele estava enganadíssimo, né? E eu não arrumei, né? Eu não arrumei, eu criei elas sozinhas, com a ajuda daquele pai lá de cima, né? Trabalhei durante 15 anos da minha vida dedicado só a elas. Hoje em dia todas duas são formadas. Uma é fisioterapeuta, a outra terminou agora, tá fazendo cursinho, né? E vai ver aí o que vai fazer de faculdade. Se quiser faculdade, vamos fazer a faculdade também, né? Porque Deus, Ele honra. Ele honra a quem tenta fazer o certo. Talvez se eu tivesse o mesmo pensamento de quando eu me separei, talvez eu não tivesse chegado nem até aqui, né? Mas o orgulho tá aí. Formei trabalhando e realmente eu não precisei de uma borracha dele, nenhuma, né? Quando foi no dia da formatura, eu peguei uma borracha e dei na mão dele. Isso aqui é. Ela não precisou da tua borracha que tu dissesse que não ia dar, não. Mas eu tô te dando aqui, ó, a borracha e o diploma dela. É assim que a gente tem que ser. A gente tem que ser assim, decidida, decidida. Ah, Maria, foi fácil, deve ter sido muito difícil. Foi muito difícil. Nem se eu passasse o ano todinho aqui contando como foi difícil, eu ainda não terminaria a minha história. Mas, quando a gente tem aquele ali, nada se torna difícil. O difícil que a gente passa é pra gente ter vitória lá na frente. A vitória demora muito. A vitória demora, mas quando ela chega chegando. Ela chega na sua vida chegando, né? Sabe quando você hoje olha assim e você vê eles te olhando assim e diz: como foi que ela conseguiu isso aqui, né? Chegar até aqui, né? E não tem coisa melhor nessa vida do que você. Quando a gente fala assim, né, que não tem coisa melhor do que a gente chegar, a gente olhar por cima e ver que venceu, né? Não é questão de ser orgulhoso no sentido feio, não, mas é orgulhoso no sentido bonito, né? É de você mostrar que você conseguiu sem precisar usar teu corpo, sem precisar estar aí mendigando nada a ninguém, né? Eu digo com todas as letras, trabalhei de diarista, adoro fazer faxina, né? Trabalhei muito tempo assim. Foi assim que eu comprava os livros da minha filha, né? No comecinho logo, quando ela pegou essa bolsa. Era faxina, eu tinha que pagar reforço para ela, porque quando o aluno ele é bolsista, ele não pode perder um ano. Então, para ela acompanhar ali
e não perder a bolsa, eu tinha que colocar ela em reforço. Então, pela manhã estudava, pela tarde reforço. Era assim. E tudo isso eu tirava de faxina antes de arrumar um emprego de carteira assinada, né? Aí depois, Jesus me abençoou com um emprego de carteira assinada e aí a coisa melhorou, né? E muito. E ali eu fiquei 15 anos. Ali foi que deu continuidade aí a todo o estudo delas duas. Mas foi difícil. Então, eu conto isso com o maior orgulho da minha vida. O maior orgulho. Talvez se eu tivesse no mundo, se eu fosse como eu era quando eu era casada, do mundo com ele, pra onde, entendeu? Onde tinha farra, a gente tava dentro. Talvez eu não tivesse chegado até aqui. Claro que isso teve uma caminhada com Jesus Cristo, né? Eu encontrei ele a tempo para terminar de criar minhas filhas e elas não ter um ensinamento assim um pouco do mundo, né? Então eu ainda deu tempo a abrir os olhos e criar muito bem criada. Hoje em dia tá aqui, sou vó, tenho uma netinha com 1 ano e a vida continua, a vida segue, né? Então eu digo a vocês, mulheres guerreiras, não se acomode. Meta o pé na barraca e vá-se embora, viu? Vá vender caranguejo na praia, vá fazer uma faxina, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Às vezes o comodismo, né? É casada com alguém que tem grana, que tem dinheiro, que coloca tudo dentro de casa, mas a humilhação é muito grande. A humilhação é muito grande. Não vale a pena, não vale. O que vale é você trabalhar e você ter o seu. Não depender de ninguém. Não depender de ninguém, só de Deus, né? A gente precisa um dos outros, sim, precisamos. Mas nessa questão da dependência financeira, você tem que ter a sua. Você tem que ter a sua, né? Agora, quando você tem filhos pequenos, é compreensível que você fique em casa tomando conta, né? Quantos pais, quantas mães que desejaria ter tido filhos e não teve, porque muitas vezes é estéril, muitas vezes tentaram e não conseguiram, chegou a idade e não tem mais, né? O sofrimento que essas pessoas têm, o vazio que essas pessoas têm, e a gente é abençoado com os nossos filhos, né? Tem pessoas aí, ó, que deixou a vida passar e não quis saber de filho. Agora que chega a uma certa idade, sente falta do filho. Tem pessoas que teve filho muito jovem, que hoje ainda desejaria ter filhos. Então, assim, né? N coisas que acontecem. São muitas coisas que acontecem. Ah, hoje eu não posso ter mais filho porque eu já tenho uma certa idade, né? Então, faça valer as bênçãos que Jesus deu a vocês lá atrás, né? Ou os que vão vir ainda, né? Que a gente não sabe. Quando tá na vontade de Deus e a gente tá aberto a ter filhos, pode acontecer. Você pode ter 100 anos como Isabel da Bíblia, né? Se Jesus tiver uma promessa de filhos para você, você vai ter filho ainda, né? Você ainda vai ter filhos. Então a gente não sabe das promessas de Deus, do que Deus quer para nossa vida, né? Então, para vocês, pais que verdadeiramente souberam ser, e para vocês, mães, parabéns pelo Dia dos Pais. Amém? Triunfar, vencer na vida, né? E mostrar para aquelas pessoas que tentam dificultar a tua caminhada que você tem um Deus que faz tudo por você. Então, mulheres guerreiras, não tenham medo de separar, não tenham medo de deixar esses camaradas aí que não tá valendo nada com vocês. Por medo de não saber trabalhar, já passou meu tempo de estudo, já passou meu tempo. A gente empreende em qualquer coisa, em qualquer lugar.
Só precisa a gente querer. Hoje em dia, antigamente, não tinha internet, né? Não tinha como ensinar. Hoje em dia, o que você quiser fazer, a internet te ensina. É um artesanato, é uma torta, é um bolo, é um brigadeiro, é uma coisa, é outra. Procura um curso. Não tenho dinheiro para pagar, não. Procura na internet um curso. Vou me profissionalizar nisso aqui. Vou aprender a fazer isso aqui. E vou vender isso aqui. O negócio é disponibilidade. É você ter disponibilidade, né? E ter o ensinamento de Jesus na vida, né? Para poder criar os filhos da forma que você foi criado. Eu fui filha adotiva de um casal, né? De um casal de idosos. Minha mãe era minha madrinha. Minha mãe morreu com 102 anos. Minha mãe que me criou. Eu nasci num dia, no outro, eu já estava com ela. Conheço minha mãe biológica, conheci depois de 43 anos. Conheci. Coisa que eu nem esperava, eu conheci. Porque Jesus tinha esse plano na vida dela de nos apresentar para que houvesse ali aquele perdão que ela precisava, né? Mas também não conheci meu pai biológico, porque eu já era falecido. Então, essa presença de pai na minha vida, eu só conheço uma, que é aquela dali. A melhor possível, né? Mas eu continuo aqui, deixando aqui os meus parabéns a você que é pai verdadeiramente, que criou, que educou, que deu o ensino, né? E que tá aí firme e forte com a família, tá certo? E aos outros, aqueles ainda que não amadureceram a cabeça, que continue colocando sabedoria na cabeça. Coloque sabedoria na cabeça para saber lidar com essa situação de filhos, né? E vamos seguir em frente. Por quê? Porque atrás vem gente. Um bom dia de domingo aí para vocês em família, com o pai de vocês e até o próximo vídeo, a reflexão. Já sai. Tchau.